É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todo mundo já ouviu isso, né? Isso é um versículo, é uma passagem da Bíblia. E eu diria que essa passagem faz com que muitas e muitas pessoas tenham dificuldades financeiras. Então, a proposta aqui desse vídeo é outra, tá? Eu vou trazer aqui para você 3 versículos que vão ajudar você financeiramente, tá? E eles vão ajudar você de formas diferentes, tá? Estou aqui com o meu caderno para não me perder aqui na conversa, né? O primeiro versículo, ele vai te ajudar, especialmente se você tiver em um momento difícil financeiro, tá? O segundo, ele vai trazer a comprovação de que a riqueza é de Deus, diferente do que esse versículo, né, que fala do rico e tal. Então, esse segundo versículo vai trazer essa comprovação. E o terceiro é a fórmula. O terceiro que eu vou te mostrar aqui é a fórmula. Como que eu realmente tenho mais dinheiro seguindo um versículo bíblico. Tá bom? Então vamos conversar sobre isso aqui. Antes disso, o que a gente mais conversa aqui no canal é sobre questão financeira e você sabe muito bem que o quanto você ganha ou não depende do que você pensa, né? Da sua mentalidade financeira. E se você já percebe que existe algo aí, né? Se você está financeiramente chegou num nível que, tipo assim, cara, a coisa não avança, né? Eu faço de tudo, mas não consigo ganhar mais, ou se eu ganho eu acabo perdendo, provavelmente existem crenças aí, né? E a solução, né, a forma de te auxiliar com isso de uma forma mais prática e definitiva é através do método subliminar, né? Aqui tem um link na descrição e no primeiro comentário para você conhecer. Como que você faz uma reprogramação mental relacionada à questão financeira de forma praticamente automática, tá? Então, se isso faz sentido para você, toca aqui no link abaixo para conhecer. No final do vídeo, eu vou inclusive mostrar para você um depoimento de uma cliente, algo bem bacana. Bom, mas vamos lá. Antes de falar aqui os versículos, por que a gente vai falar aqui sobre Bíblia, sobre versículo, né? Como tudo na nossa vida começa em como a gente pensa, né? E na questão financeira não é diferente. Tudo aquilo que a gente aprendeu que é errado, a gente não vai querer fazer, tá? O que a gente aprendeu que é errado, a gente não vai querer, a gente não vai correr atrás disso, tá? E a base do que a gente pensa, aí especialmente aqui falando de Brasil, né, é a Bíblia, tá? Muitas das crenças que a gente tem elas vêm da Bíblia. E com relação ao dinheiro não seria diferente. Então, eu disse aqui no início esse versículo, né, que do rico, né, mais fácil o camelo passar por o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na prática, o que esse versículo, uma das interpretações dele dizem? Que enriquecer é errado. Tem um outro versículo que diz claramente, fala assim, olha, os que estão resolvidos a ficar rico caem em tentação e laço. Ou seja, se você pegar a Bíblia, dependendo do versículo que você lê, você vai ver enriquecer é errado. E se na sua cabeça tiver enriquecer errado, você pode descobrir a cura da principal doença que existe. Você pode ter na sua casa, descobrir que aí é a fonte de petróleo do mundo. Mas se você tiver na sua cabeça que enriquecer é errado, você vai de alguma forma sabotar e não vai conseguir, né, isso que poderia vir, teoricamente, de mão beijada, tá bom? Segunda coisa, não só de ser errado, existe uma outra crença que muitas pessoas têm, que vem também de ensinos bíblicos, que é ganhar dinheiro é difícil, né? Então na Bíblia fala lá que quando Adão e Eva pecaram e tal, falou, olha, agora do suor do teu rosto você vai comer pão, né? É difícil, agora você vai ter que lutar. Antes era tudo tranquilo, agora você vai ter que lutar. E aí junto com isso vem a ideia, você é pecador. Se você é pecador, você é não merecedor, né?
O pecador, ele precisa sofrer, ele precisa das coisas difíceis. Logo, você tem que sofrer, você precisa que as coisas sejam difíceis. E se você tem esse tipo de pensamento, o que vai acontecer? Realmente as coisas vão ser difíceis, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre a Bíblia aqui, tá? E aí eu vou trazer para você, então, esses 3 versículos, como eu disse, nessa ordem. O primeiro vai ser para, especialmente você que está aí por um momento financeiro difícil. Mateus 6, do 25 em diante, tá? Estou aqui com uma Bíblia King James, né? Ó, tá aqui. Vamos ver aqui, vamos ler aqui, e aí a gente vai conversar acima disso, tá bom? Vamos lá. Começando do 25, né? Diz assim, olha. Por isso eu vos digo... Peraí, deixa eu só ver se eu não mexi no volume aqui. Não. Ó. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, né? Por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. E aí termina, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Bom, qual que é o contexto aqui, né? Jesus estava lá no Sermão da Montanha, né? Onde ele inclusive ensinou a oração do Pai Nosso e tudo mais. E, olha só, isso aí já era um problema de 2000 anos atrás, né? De as pessoas ficarem preocupadas com sustento, etc. Por que isso aqui ajuda, né? Você que está, de repente, em um momento financeiro difícil? Eu sempre digo que a primeira crença que você precisa resolver é a da possibilidade da falta, tá? Possibilidade de faltar. E eu digo que quando eu ainda, né, frequentava lá um sistema religioso, uma das coisas que eu sabia, já tinha lido esse versículo várias vezes, mas isso não tinha entrado na minha mente. Então, uma das primeiras técnicas de reprogramação que eu usei foi repetir esse versículo constantemente, tá? Exatamente para entrar na minha mente. Não existe a possibilidade da falta. E aí, boa parte das pessoas que chegam aqui no canal chegam através de uma reprogramação que diz: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa frase, ela é um resumo disso daqui. Então, é como se pegasse isso aqui, vamos condensar isso em uma frase e repetir. É exatamente o que foi feito, tá? Então, esse versículo mostra que... Mas aí, onde que está a diferença, né? Tudo vai de acordo com o que você pensa. Se na sua cabeça existe a possibilidade da falta, vai faltar, né? E se não tiver a possibilidade da falta, não vai faltar, tá?
É basicamente isso. Bom, o segundo versículo, então, esse é, como eu disse para você, que de repente está em um momento financeiramente difícil. Agora, esse versículo, ele quebra a ideia, acho que muitas pessoas têm, de que dinheiro é ruim, dinheiro é do diabo, né? O dinheiro é o mal no mundo. Isso aqui, essa passagem, ela está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Tá? Do 5 em diante. 1 Reis 3, do 5 em diante. Aí aqui vai falar de Salomão. Tá? Aí diz assim, olha. Em Gibeão, o Senhor, Deus, né, apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse, pede o que queres e eu te darei. E Salomão disse, tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia. Segundo ele andou diante de ti em verdade, em justiça, em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar ao seu trono. E esse é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, meu pai. E eu não passo de uma criança pequena. Não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Aí, o que Salomão pediu, né? Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar esse povo tão grande? Então, entre aspas, é como se Salomão tivesse pedido para Deus sabedoria, né? Aí diz, olha, e o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhes Deus, por que pediste isso, e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo? Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti levantará alguém como tu. Aí olha, e eu também te dei aquilo que não pedistes, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. Bom, então, isso aqui, essa é uma passagem que já, ela não é tão falada quanto a do rico que, né, do buraco da agulha. Por que será? Né? Por que será? Tenho aí as minhas teorias do porquê, mas não é o ponto aqui. O que esse versículo diz, né? Então, Salomão pediu para Deus sabedoria, e aí fala, Deus falou, eu vou te dar riqueza. Bom, você só dá uma coisa que é sua, né? Não, então, riqueza do diabo. Então, peraí. Então, Deus falou, diabo, me dá essa riqueza aqui que eu vou dar ela para Salomão. Não faz sentido, né? E aí, isso aqui, eu lembro que esse versículo, quando eu frequentava ainda, né, a religião que eu frequentava, foi um dos pontos que eu trouxe lá para uma pessoa, né? E ela falou assim, mas olha só como acabou a vida de Salomão, ele acabou se perdendo e tal. Eu falei, então tá, então Deus fez com que ele se perdesse, né? Se o que fez ele se perder foi o dinheiro, mas foi Deus que deu o dinheiro, então Deus fez com que ele se perdesse. E aí, quando você faz esse questionamento, é óbvio que não vai ter uma resposta, e aí vai vir aquela ideia de isso são os mistérios de Deus, né? Bom, mas para mim, esse é tá? Mas vários outros versículos que mostram que não existe nada de errado em enriquecer. A questão é, como vários outros versículos dizem, onde está o seu coração, né? Se você é uma pessoa que tudo é o dinheiro, né? Que a sua vida só gira em torno disso, cara, isso vai ser um problema. Mas tem pessoas que
tem isso sendo pobres, né? Que ela trabalha 14 horas por dia. Às vezes ela vai trabalhar mais, ela vai dedicar mais tempo ao dinheiro do que uma pessoa que tem muito mais. Então o problema não é o fato de ter em si, tá bom? Bom, então esse versículo, o objetivo aqui é trazer essa, vamos dizer assim, purificação, tá, do dinheiro. E o último, Mateus 25, 29, que aí eu disse que é a fórmula, né? Eu já converso bastante com você sobre esse versículo aqui, mas sempre é importante relembrar, né? Vamos lá. 29. Aqui eu vou já direto no versículo, não vamos dizer o contexto, né? Para ser mais prático aqui, tá? Cadê? 25, Mateus 25, 29. Porque a cada um que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. Aqui era uma parábola dos talentos, né? Mas esse versículo, eu sempre digo que ele é a fórmula, tá? A fórmula do que a gente entende hoje aí como lei da atração, poder da mente, como ganhar mais dinheiro. Tá aqui. É isso. É isso. Ao que tem, vai ter mais. E o que não tem, até... É cruel isso, né, cara? É cruel, mas... É o que é, tá? É o que é. Ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. É assim que as coisas acontecem. Então, o que eu preciso se eu quero ter mais dinheiro? Colocar na minha cabeça que eu já tenho. Porque o fato não é ter ou não ter. O fato é a programação mental. O que tem aqui? Tem que eu não tenho? Então, até o pouco que eu tiver vai tirar. Tem aqui que eu tenho? Até sem querer eu vou atrair mais. Em resumo, é assim que acontece, tá bom? Bom, isso, né, se você quer fazer, como eu disse aqui no início, essa mudada, né, de mente, essa reprogramação, conheça aqui o método subliminar. E eu vou agora compartilhar com você aqui um depoimento relacionado aqui ao método subliminar para você perceber que tipo de transformação você pode esperar, tá? Deixa eu pegar aqui, olha. Olha só. Oi, Fabrício, tudo bem? Eu precisava muito te escrever para contar o que aconteceu. Hoje completam 26 dias que comecei a ouvir a reprogramação. E comecei meio cética, confesso. Mas, logo na primeira semana, algo mudou. Eu me sentia mais confiante, mais tranquila. Parecia que uma nuvem tinha saído da minha cabeça. Como te disse, trabalho como consultora financeira para autônomos. E já fazia quase 3 meses que ninguém fechava comigo. Só orçamento e nada de contrato. Na 8ª noite, ouvindo os áudios, antes de dormir, uma ex-cliente me mandou mensagem, do nada, dizendo que sonhou comigo e queria retornar o serviço. No outro dia, outras 2 pessoas me procuraram pelo Instagram, sem anúncio, sem postagem, sem nada. Desde então, já fechei 5 contratos. Estou me sentindo mais merecedora, parece que agora o dinheiro vem com leveza, sem eu precisar correr atrás. Gratidão profunda pelo seu trabalho. É como se eu tivesse destravado algo que sempre esteve aqui, mas não sabia acessar. Então, olha que depoimento legal, né? Ela estava 3 meses sem fechar nenhum contrato no serviço dela de consultora financeira. Tem 26 dias, né? Quando ela enviou aqui, né, essa mensagem tinha 26 dias. Nesse período ela fechou 5. Né? O que mudou? O que mudou?
mudou a mentalidade dela. Ela colocou na cabeça dela, através dos áudios fornecidos, né, que já estava tudo bem, que ela já estava vendendo. Basicamente isso. E não só isso, né, mas existe ali um trabalho também de crenças. No caso dela, se não me engano, era crença relacionada a permissão e merecimento, tá? Que é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem. Bom, se você quer transformação como essa, ou, né, algo parecido, ou talvez maior que isso, conheça aqui o método subliminar. Eu realmente acredito que é a forma mais rápida e prática de você fazer essa mudança profunda e transformar de verdade a sua vida financeira. Bom, fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa. E dá aqui também um like no vídeo, caso não seja inscrito, se inscreva no canal. É isso, um abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.